que permitia a escravização. Então, a escravização foi feita com o apoio da Igreja Católica, com aval, com a permissão, inclusive sobre o julgamento de quem tem alma, quem não tem alma. Então, esse é mais um programa da TV Comunitária Canal 6, do Núcleo Educação e Cultura. E hoje, nós estamos aqui no dia de Natal, 24 de dezembro, a gente tem a satisfação, a alegria, eu diria que o privilégio de entrevistar aqui a nossa professora, antes jornalista, pessoa também da nossa amizade, que foi do Sindipetra RJ por longos anos, a Estela Guedes Caputo, entre outras coisas também escritora. Então, ela tem um tema aqui extremamente curioso, importante. Eu acho que os livros dela, sobretudo esse que resultou da tese de doutorado, que é a criança, a educação do candomblé, né? Crianças nos terreiros, diria que é de leitura obrigatório para todos aqueles que se propõem a estudar e a mais fundo, porque é um livro também que tem, eu lendo e estudando também, assim, uma conotação extremamente científica, extremamente acadêmica também, em que pese ela usar uma linguagem que exatamente esses irmãos nossos também que praticam as religiões de origem também africana, poderão entender e se deleitar com essa leitura. Então, Estela, eu quero te dar nossos cumprimentos aqui, na nossa TV comunitária, Canal 6 da NET, sempre cada vez mais comunitária, e colocar para você já algumas perguntas. Uma delas, aqui nós vamos trabalhar como se fosse um tema livre, um ping-pong. Você não me deixa esquecer de nenhum aspecto. Porque você é professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu, enquanto sindicalista, não posso deixar de externar aqui minha solidariedade à dificuldade que vocês estão passando, à luta. A coisa mais sagrada no mundo é receber em dia o salário, ainda que pequeno, que também está defasado, a meu ver. Mas, inclusive, isso não está em dia. Como é que você pode organizar sua vida, seu orçamento, né? Então, eu quero, de antemão, perguntar a você como é que estão os professores, os funcionários da nossa Universidade do Estado da Guanabara, da área educacional e de saúde, de que maneira os trabalhadores podem se juntar a essa luta também, solidarizar-se. Então, bom dia, né, Soriano, bom dia aos companheiros aqui da TV Comunitária, aos ouvintes, aos telespectadores. Eu queria primeiro agradecer a você pelo convite, agradecer aos companheiros que estão aqui hoje trabalhando, véspera de Natal, né, para a gente poder ter essa conversa. Lá está Alberto Merria e o Júlio Damasceno, viu? Agradecimentos que também vêm também da nossa parte. E sim, acho que é importante a gente começar falando da situação da UERJ. É uma situação catastrófica. O Pezão é um governador criminoso, né? Eu acho que deixar a situação da UERJ calamitosa. Os alunos não receberam bolsa. O nosso salário de novembro, que recebemos em dezembro, foi parcelado em 2 vezes. 13º vamos receber em 5 vezes. A UERJ já vinha numa degradação contínua ao longo dos anos, e esse ano foi o ano mais catastrófico. O nosso salário já é defasado, nós recebemos a luta pela DEC, a dedicação exclusiva, que o professor tem que se dedicar exclusivamente àquela universidade. Foi uma luta que durou anos, e nós conquistamos, com a força das UERJ, do movimento sindical, do movimento dos trabalhadores daquela universidade, conquistamos a DE, mas recebemos a DE em 3 vezes também, a parcela em 3, uma parcela um ano, uma parcela o 2º ano, uma parcela o 3º ano, e isso sem reajustes, há uns 15 anos sem reajuste ao UERJ, né? Então, além dessa situação toda,
Esse ano essa crise se aprofundou, né, com os terceirizados da limpeza não recebendo, os terceirizados da segurança não recebendo também salários. A UERJ parou várias vezes as atividades por causa dessa situação dos companheiros trabalhadores terceirizados, e no final do ano chega mais uma vez o governador encerra o calendário escolar antecipadamente, suspende as aulas, né? Então eu mesma estava dando aula na graduação, não concluí a aula na graduação, não concluí a aula na pós-graduação, porque não havia condições de trabalhar, condições eram insalubres mesmo, não havia limpeza e não havia segurança na UERJ. E os professores sofrem também essa situação, com os salários defasados, com os salários agora parcelados. Então é uma situação catastrófica e nós continuamos com as nossas obrigações. Temos muitos orientandos na pós-graduação, compromisso com os alunos que precisamos realizar. E na minha concepção um equívoco político e é um problema de projeto político para o Estado e para o país. Que projeto político se tem para essa cidade que se fez a Olimpíada, que vai fazer a Olimpíadas, que fez a Copa? Então, onde é que se deposita a prioridade, né? É óbvio que esses eventos esportivos são importantes em países onde a situação financeira está toda ok, então você tem um bolo e coloca a cereja no bolo com esses eventos esportivos. Não é que nós somos contra essa situação, né? Mas quando você faz uma Copa que drena todo o investimento de uma cidade, né, e deixa a cidade nessa situação também, sem deixar legado nenhum, essa balela de que tem legado, que vai ficar legado para a cidade, vai ficar legado para o Estado, para os trabalhadores, não ficou, foi uma drenagem de recursos públicos, né, as Olimpíadas a mesma coisa vai acontecer, e o Estado também deposita seus recursos em empresas privadas, né, a prioridade é a educação pública, a prioridade é a saúde pública. Agora a gente está vivendo o caos da saúde, né, com hospitais fechando, clínicas importantes para a população fechando e a situação só piorando. Então, qual é o projeto político? A crise é de projeto político, como é a crise de projeto político do país também. Para onde a gente está investindo, com quem, o que a gente vem priorizando, acho que isso tem que ser questionado. Então, é bom a gente começar essa nossa conversa fazendo um protesto veemente contra o governo do Estado, né, e a favor da situação dos trabalhadores da UERJ, solidarizando-nos todos, né, com os estudantes que não receberam bolsa, com os trabalhadores que estão extremamente precarizados naquela universidade, né, universidade do nosso Estado. Olha, Estela, eu iria mais fundo ainda, tudo que você falou eu endosso, mas diz respeito. Você falou da escala de prioridades, né? De certa feita, um vendedor, um gerente de uma casa de pianos, ele disse assim: infelizmente, isso aqui é um país que se prefere um automóvel a um instrumento musical como o piano. Então, quase eu não estou vendendo. E era uma época de boom econômico. E por que eu falei mais fundo? Porque dinheiro para pagar banqueiro tem. Então, verdade. Eu tenho certeza que o orçamento também do Estado, dos municípios e da nação, a metade vai para pagar juros da dívida externa, para os banqueiros internacionais. Então, bastaria que o governo federal, estadual e municipal dissesse: olha, nós vamos então decretar uma moratória, eu não vou atrasar salário de educadores, de pessoas que tratam a vida, que salvam, né, portanto, vidas, e eu não vou, com a fome do meu povo, pagar dívida para pessoas que estão extremamente gordos, que são os banqueiros internacionais e nacionais. Para isso não falta. Você nunca vai conseguir deixar de pagar uma dívida que lá o banco colocou para você de juros do seu especial, que por acaso alguns dias ficou, recaiu. Então, essa inversão de valores que a gente tem que mudar, nós temos que fazer uma agenda, nós dizermos quanto nós valemos. Você vê, quem é que diz quanto vale o nosso petróleo? Ela é a Bolsa de Londres, é a Bolsa de Nova York. Quanto vale o nosso café, o nosso cacau, a nossa mandioca? Mas, Estela, então fica aqui nosso apelo, nosso protesto ao governador,
Olha, você dá um checkmate aí, mostra que você é um homem de coragem, o eleitor gosta, sobretudo, de líderes que saibam enfrentar problemas e dá um checkmate. Itamar Franco declarou uma moratória, arrebentou com o plano do Fernando Henrique na época. Então, Pezão, mostra que você tem um pé grande, pise nesse pessoal que oprime realmente os trabalhadores, que, no caso específico agora, agudo, que é dos educadores e dos especialistas na área de saúde. Mas, Estelinha, aqui tem também uma inversão de competências. Eu diria que você, que é a professora de entrevistas, com esse livro maravilhoso que você também aqui fez editar, e que eu aprendi muito. Eu sou economista e nós temos a obrigação de sermos também bons comunicadores para poder a gente expressar e nos nossos movimentos a gente colocar bem nossas demandas. Então, sobre entrevistas que você aqui, inclusive, fez no seu livro, pessoas como Leonardo Boff, que maravilha, extremamente didático. Eu queria que você me falasse como nasceu esse livro, que eu acho que também é de leitura obrigatória para todos os jornalistas, comunicadores. Então, você, com um pouquinho, dá uma pala para a gente, como é que se chegou a esse trabalho maravilhoso. Tá bom. Esse trabalho de entrevistas eu comecei lá quando eu trabalhava no Sindipetro, RJ, né, como jornalista do Sindicato dos Petroleiros. Nós fazíamos, em cada edição do Surgente, que era o nosso jornal, que ainda é lá o jornal da entidade, na última página, uma entrevista longa com alguém que achássemos importante. Né? Então, foram muitas entrevistas, o próprio Leonardo Boff, mas eu já havia entrevistado o Leonardo Boff como jornalista para um outro jornal. No Dia também, no tempo que eu trabalhei no Dia, na década de 90, realizava muitas entrevistas. Eu gosto muito de entrevistar, muito. É a coisa que eu mais gosto de fazer, é entrevistar. Eu mesma transcrevo as entrevistas e eu faço isso hoje também com a etnografia que eu realizo nos terreiros. Então, a entrevista sempre foi o meu principal instrumento de trabalho. Ouvir a outra pessoa, gosto muito. E eu dava aula nessa época na Estácio de Sá, era professora lá na Faculdade de Jornalismo. E eu estava durante as férias, preparando o meu curso do semestre seguinte. Ia escrevendo tudo o que eu pensava a respeito de entrevista. Cada entrevista demanda um certo processo, uma certa preparação, um certo instrumento. E quando eu acabei de preparar o curso, eu falei, acho que eu escrevi um livro. Foi completamente assim, por acaso. Eu estava preparando o meu curso de jornalismo para os estudantes de comunicação. E aí eu percebi que em cada entrevista a gente usa de um recurso, né? A entrevista coletiva, você age de uma determinada forma, a entrevista com um político, com um sindicalista, com uma mãe que acabou de perder um filho executado numa comunidade. Você passa por constrangimentos na hora da entrevista, você se prepara para uma entrevista. Então, existem técnicas e é um processo, né? E é um processo do qual eu gosto muito. E aí eu preparei o livro, ofereci para a Vozes concordou e publicou o livro. Eu fico muito feliz porque são 2 livros em que eu tenho muito retorno, assim, dos leitores, né? Do pessoal da comunicação, gosta muito. E é um livro, assim, sem muita pretensão, mas que atingiu o objetivo dele, que é conversar sobre as dificuldades do texto e as dificuldades de se fazer uma entrevista. Você editou pela Vozes, né? E onde está a venda sobre entrevistas? A Vozes, as editoras hoje têm uma prática que é muito comum a todas elas, que é essa coisa de encomendar pelo site, né? Então, tanto sobre entrevistas, que é meu primeiro livro, que eu lancei em 2006, como o Educação nos Terreiros, que eu lancei em 2012, estão no site das suas editoras, né? O primeiro na Vozes, o segundo na Palas. Eu lendo sobre entrevistas, eu achei muito bonito você falando da parte da dedicação. E o Confúcio falava, uma das suas máximas, que tudo que você propõe fazer, faça de todo o coração. E você usa a palavra paixão. Então, como é que você aí define melhor do que eu
como é que a gente tem que botar paixão também para entrevistar, né? Que é uma coisa realmente que cativa, né? Que nos absorve também enquanto entrevistadores, né? Eu acho que você tem que gostar, eu falo isso no livro, você tem que gostar de uma boa conversa, né? Você tem que gostar de conversar e de saber ouvir o outro e aprender com o outro, né? O jornalista pode correr no risco, que eu falo isso também nos complexos que eu inventei para fazer o livro, o complexo de Pernalonga, por exemplo, daquele coelho que a gente cresceu vendo, que ele se acha, ele é o cara. Então ele acha que sabe todas as respostas, ele acha que sabe o que... O jornalista é um sujeito um pouco arrogante às vezes, né? Tá sempre muito no palco, o texto é muito às vezes visível, enfim, ou a televisão. Então, eu acho que isso é um problema quando você se acha, né? Então, você se acha mais do que seu entrevistado, você não consegue conversar e você... Acho que isso é um complexo. E eu falo que o Pernalonga, ele era o cara no desenho, né? E o jornalista não é o cara. Ele tem que saber estar sempre querendo, de fato, ouvir o seu interlocutor, seja naquilo que ele concorda ou naquilo que ele discorda, porque a paixão pelo que discorda também te move. Eu quero entrevistar, por exemplo, um nazista. Né? Você odeia o sujeito, você odeia o nazismo, mas você é apaixonado politicamente pelo confronto ao nazismo. Então isso também te move o ódio, que você não é um sujeito ou uma sujeita que está sem as suas emoções na hora que você está entrevistando alguém. Você não pode pular no pescoço de alguém e matar alguém na hora que você está entrevistando. Ainda que seja legítimo você sentir essa paixão de raiva também, né? Porque está ali um ditador, está ali um torturador, no caso do nosso país, está ali alguém que... a polícia que invade e mata na comunidade, se você por acaso estiver entrevistando. Então são paixões de ódio, porque o ódio também é um tipo de paixão, né? Isso te movimenta no teu trabalho, mas você tem que saber ouvir o tempo inteiro, né? Eu digo no livro que você tem que saber e tratar e agradecer o tempo. Isso aconteceu quando eu fazia entrevista com membros de grupo de extermínio. Acabava de entrevistar um membro de grupo de extermínio e agradecia o tempo dele e a disposição que ele que teve em me receber, em me ouvir, em me responder, da mesma forma que eu agradecia o tempo do teólogo Leonardo Boff. Então, na entrevista, por mais que o que te movimente sejam sentimentos diferentes, você trata os dois entrevistados da mesma forma, né? São pessoas que te cederam tempo para você ouvi-los, ainda que você viva em tumultos de sentimentos. Você vai aprender com os teus dois interlocutores e você vai ser movido pela paixão ou de condenar aquela atitude que por fim você acaba condenando no texto, ou de reverenciar ou de enaltecer uma outra atitude, se é uma pessoa que você concorda, se é um tema que você... Mas são temas importantes, então você tem que ser movido pelas paixões, né? Eu queria que você me falasse um pouquinho, que eu gosto muito de trabalhar esse tema da opressão. O Teatro do Oprimido fala em que todos nós, de uma forma ou de outra, seja em função de luta de classe, no caso Chica Gonzaga, né, que enfrentou problemas porque ela era uma grande artista e tinha os ciúmes do marido, que não queria que ela tocasse em lugares públicos. Eu acho que o jornalista, ou a entrevistadora, deve padecer também um problema da opressão quando ela não pode publicar algumas coisas da sua matéria, porque tem que seguir a linha editorial do jornal. Então, nem tudo que está ali você vai ver publicado, porque se entregou conforme foi ipse literi, né? Mas haverá alguém que vai cortar, ou nem sair nada. Como é que isso se passa também? Tem que fechar o nariz e engolir esse óleo de rícino? Eu acho que não existe, infelizmente, não existe jornalismo sem censura, né? Isso... O jornalista, o profissional do jornalismo sempre vai estar enfrentando algum tipo de censura, em qualquer meio que ele trabalhe, né? Eu trabalhei nos dois tipos de imprensa que a gente costuma denominar. Trabalhei naquilo que a gente chama de imprensa burguesa, que é a imprensa corporativa, na imprensa normal, que a gente diz. A grande imprensa. A grande imprensa, trabalhei no Jornal Dia e lá, obviamente, o texto é censurado. Né, você entrevista alguém, aquilo não vai sair. Eu lembro que teve uma época em que a gente falava muito mal do falecido Joca, que era o prefeito de Belfor Roxo, né?
membro de grupo de extermínio, acusado de ser membro de grupo de extermínio, era essa a fama dele da Baixada, e toda semana a gente batia no Joca, né? Muito. Um dia chegou na nossa redação lá, o nosso chefe simplesmente abriu a porta e falou, ó, vamos dar um tempo de bater no Joca. Né? A ordem é essa. E a gente teve que dar um tempo de bater no Joca. Ficamos um bom tempo sem falar dele. Depois voltamos e tal. Mas em qualquer imprensa isso acontece. Na imprensa sindical, você também vai ter que estar lidando com as diversas forças políticas que atuam num sindicato, por exemplo. Né? Então, isso também acaba acontecendo um tipo de censura. Você tem uma foto em que aparece mais alguém de uma força política. Você não pode... Você tem que ter cuidado com aquela foto. Com que foto você vai botar. Você não pode enaltecer tanto a uma força, tanto a outra. Então, também não é verdade dizer que na imprensa alternativa que a gente promove todo dia, defende todo dia, não há censura. Tem censura e o jornalista está sempre nesse jogo. Ele pode ser decapitado em qualquer lugar onde ele trabalha, mesmo na imprensa alternativa. Ele tem que estar nessa tensão, porque quem é a força daquele sindicato? Quem é a força daquela entidade? Quem é que está na hegemonia daquela né, organização? Então, por isso que eu acho, não existe jornalismo sem aquele espelho da censura, que ele olha para a censura o tempo inteiro, e esse espelho ele vai vir um reflexo de um corte, de uma matéria que não pode sair, de uma palavra que você não pode usar, uma foto que você vai ter que retirar. Então, faz parte da lida cotidiana nossa. Eu acho interessante, porque nós conversávamos ainda há pouco e você falava que eu tenho assim, uma característica de, em tudo que tem de ruim, mas eu procuro uma coisa boa. Mas não quero dizer que trabalhar na grande imprensa, que eu chamaria de empresas de comunicação, né? Que tem a linha editorial e tem lá a agência de notícia que tem que transmitir, passar somente aquelas selecionadas, temas que são proibidos. Por exemplo, você nunca vai ver no Globo, nos jornais como a própria Bandeirantes, o Record, defender contra as privatizações, né? Defender as estatais, estratégicas, produtivas. Mas então, coisas assim positivas. Você trabalhando na grande imprensa, você trabalhou no jornal O Dia, e que te levou aos terreiros de candomblé, né? Você foi fazer umas reportagens e dali você foi mais fundo e teve algumas decepções, algumas desilusões enquanto fotógrafa, que você é exime e procura, está sempre aprendendo, né? Você na sua humildade, altiva humildade. E daí nasce o seu outro livro, né? Então vamos conversar um pouquinho tá bom. Sobre crianças de candomblé, né? O jornal cotidiano, o jornal da grande imprensa, ele tem muitas coisas ruins, porque é isso, é um jornal patronal, é um jornal que está sempre a serviço de ou empresários, banqueiros. Isso também te coloca numa situação de determinado grupo político, então isso também inibe, né? Basta ver na ditadura quantas páginas do Jornal do Brasil, por exemplo, saíam em branco porque os militares mandavam cortar. Então isso sempre foi faz parte desse ofício, como eu falava, do jornalismo, né? Mas no jornal O Dia e no jornal que a gente chama da grande imprensa, da imprensa burguesa, ou seja lá como é que denominemos, ele também tem aspectos muito positivos, extremamente positivos. Um dos aspectos positivos que eu ressalto é que todo dia você é obrigado a falar de 3 coisas diferentes, por exemplo. Pode parecer uma coisa, em princípio, ruim, porque você tem que fazer 3 pautas diferentes por dia, mas isso te confere uma dinâmica de trabalho muito importante. Te coloca cotidianamente com temas diferentes, né? Foi o que aconteceu com o Educação nos Terreiros, com a matéria. E tem uma coisa importante também que eu gosto de ressaltar. Eu aprendi no jornalismo cotidiano, na grande imprensa, a não ser dona do texto. O que eu quero dizer com isso? Que é importante para quem escreve, né? Para não se sentir muito egóico com aquilo que você produz. Porque o que acontecia? Pelo menos na época em que eu trabalhei, né, na imprensa burguesa. Você escreve um texto, entrega para o seu editor e vai para casa. No dia seguinte você abre o jornal, ele mudou o título, ele mudou o intertítulo, ele corrigiu um monte de coisas que você fez, ele te deu uma bronca,
porque estava uma droga e ele teve que mudar tudo, e essa bronca na frente da redação, ou ele te elogiou. Então, isso, para mim, pode ser que para outras pessoas não, mas para mim foi um grande aprendizado. Primeiro que acaba um pouco com essa vaidade de quem escreve, né? O meu texto é o texto, não vai ser criticado. Mentira. Né? O chefe de reportagem te criticava na frente de todo mundo, mudava tudo. Então, isso para mim foi muito importante, porque me ensinou muito. Assim, o meu texto não me confere vaidade, eu não sou uma grande coisa porque escrevo, e o meu texto pode ser modificado. E eu tenho que escrever 3 coisas diferentes por dia e entregar. Né? Eu digo no um dos 2 livros, acho que no primeiro, que a diferença quando às vezes, qual a característica hoje de muitos estudantes de pós-graduação? Né? Tem muita dificuldade com o texto. Né? Eu vejo isso nos meus alunos. Muitas pessoas não conseguem escrever, têm dificuldades para escrever, é um sofrimento. Para a gente que veio do jornalismo, isso nunca foi um sofrimento, porque você, justamente isso, tinha que escrever 3 coisas diferentes todo dia e entregar todo dia. Não tem prazo, não posso deixar para amanhã. Não posso transcrever a entrevista que eu fiz hoje, amanhã ou no domingo. Eu tenho que transcrever hoje, porque eu preciso... A queima-roupa. E isso não é porque o jornalista é melhor de quem não passou pelo jornalismo, é que o jornalismo te faz escrever todo dia. Ponto. Isso foi fundamental. E nesse aspecto que ele te coloca em contato com vários temas cotidianos, é que eu cheguei nos terreiros. O meu chefe tinha acabado de fazer a matéria de grupo de extermínio, né? Óbvio que a gente sabe que quem sofre mais com extermínio é a juventude negra, né? Em especial os meninos negros, os jovens meninos negros. E eu ganhei a característica naquela época de gostar de coisa de negro. Né? Você que gosta de coisa de negro e tal. E o que foi bom, porque o meu chefe, meu editor, Paulo Oliveira, que hoje trabalha na Bahia, ele me falou assim, olha, você que gosta dessas coisas de negro, vá nos terreiros da Baixada, vai ver se ainda existe essa religião de negros na Baixada Fluminense. Vai ver quantos terreiros existem. E me mandou fazer a pauta. Eu falei, nossa, que ideia genial. E fui fazer. Só que aí... É o que eu falo no... Mandou fazer a foto ou a reportagem? Não, mandou fazer uma reportagem de quantos terreiros havia. Ele queria uma coisa assim quantitativa. Quantos terreiros existem na região? E aí é o que eu falo... Uma estatística, né? Como eu falo no primeiro livro, o jornalista, o escritor, ele tem que estar preparado para receber as surpresas do real, né? As surpresas da realidade. Porque se eu tivesse permanecido com a pauta que ele me deu na cabeça, encurralada por essa pauta, quantos terreiros havia... Quando eu cheguei no terreiro da Mãe Palmira, que eu vi o Ricardo, eu escutei um toque de candomblé, tinha alguém batendo no atabaque, aí eu fui seguindo, quando eu cheguei era esse menino, o Ricardo Neri. E aí quando eu vi uma criança no candomblé, exercendo um cargo importante, que é de ser ogã, não me interessava mais quantos terreiros havia. Essa pauta caiu, e ainda bem que meu chefe também teve a sensibilidade de ver que a pauta caiu. Não interessa quantos. Esse cargo na hierarquia significa o quê? É o primeiro? É o orixá? Então aí a matéria virou crianças de terreiro. Como as crianças se aprendem o candomblé. Como as crianças aprendem assim o ogã, que é o que você perguntou. O ogã é um cargo fundamental no terreiro. Ele, entre todas as tarefas, não é só a tarefa do ogã tocar os atabaques para convocar os orixás, para que eles estejam na terra, que a gente chama de aiê, no candomblé, para dançar entre nós, trazer o seu axé, dar os seus recados, né, trazer a força para aquela comunidade. O ogã faz isso. É uma das principais características do ogã, fazer os toques dos atabaques para convocar os orixás, para que os orixás permaneçam entre nós durante os rituais do terreiro. Embora não seja só essa função. Por exemplo, o Axogum também ele pode fazer, ele é responsável pelo corte dos animais para que vão ser oferecidos. O ogã, ele também tem outras atividades administrativas que ajudam a mãe de santo ou o pai de santo. Ele tem outras funções na casa, mas ele é mais conhecido por essa função de tocar os atabaques para os orixás. E uma criança de 2 anos, de 1 ano, de 4 anos, como foi o Ricardo, também executa essa função no terreiro, esse cargo importantíssimo no terreiro. Então, perceber que uma criança pode fazer isso me surpreendeu na época e me encantou, e eu nunca mais saí dos terreiros. Nunca mais
E isso me incomodava na profissão de jornalista. Por isso eu larguei o jornalismo cotidiano. Porque no dia seguinte, a matéria foi publicada no domingo e eu queria continuar falando daquilo. Mas como é que eu posso ficar todo o tempo falando disso se o jornal já é outra coisa, já é outro assunto, né? E aí eu falei, não, então eu tenho que sair do jornalismo e fazer pesquisa, né? Não que exista contradição entre jornalismo e pesquisa. O jornalista também tem que ser pesquisador. Mas eu queria me dedicar só à pesquisa, que aí foi a pesquisa que se tornou a minha vida, que é hoje a minha vida. É onde eu dedico mais parte do meu tempo, é onde eu dedico quase todos os fins de semana, é onde eu dedico a minha melhor energia para tentar compreender o que as crianças de Candomblé compreendem no terreiro. E como é uma marxista fazendo estudos de religião, né? E uma outra pergunta para você me ajudar a entender. O Candomblé seria uma religião politeísta? Como é que é esse aspecto aí entre monoteísmo e politeísmo? Primeiro, essa questão política. O marxismo continua sendo a minha referência política, com todos os equívocos da história do socialismo, com todas as autocríticas que os movimentos de transformação mundial merecem e devem fazer. Sem autocrítica, não chegaremos a uma saída socialista. Eu continuo sendo uma socialista, continuo tendo o marxismo como um dos instrumentos necessários para a compreensão da contradição capital e trabalho, né? Fundamental. Por mais que se diga que Marx está desatualizado, quanto mais a gente percebe o aprofundamento das contradições, né, capital e trabalho, mais a gente vê que Marx é atual, né? Mas acho que o marxismo não dá conta de tudo, das significações humanas, das necessidades humanas, né, das belezas e dos encantos. Não é uma única referência. E acho que um dos equívocos que a gente merece fazer autocrítica é achar essa crítica à subjetividade humana, né, que muitos marxistas acham que precisavam fazer. Existem muitas maneiras de significar a vida. O marxismo não se pretende o todo-poderoso, o único elemento ou possibilidade de significar a vida. Seria muito pobre a vida e muito pobre o próprio marxismo se ele se reivindicasse a única forma de significar a vida, né? Ele é um instrumento para a compreensão da vida política, né? Ele não é um instrumento para a compreensão de toda a vida. A vida é muito mais rica do que o próprio marxismo, eu acho. Então, uma das formas de significar a vida é o candomblé, uma religião, são as diversas religiões, né? O candomblé é uma delas, é uma cultura que veio de África, não de toda a África, porque a gente também tem essa obtusidade de achar que a África, primeiro, é um país, segundo, quando compreende que é um continente, a gente compreende que naquele continente só existe uma forma. Não, o culto aos orixás e aos ancestrais é um culto de uma parcela da África, também não é de toda a África, né? Embora a ancestralidade seja reverenciada e seja uma coisa importante, sim, em todo o continente, né? Mas ele chega aqui com os escravizados, com os negros e negras, crianças e homens e mulheres que foram arrancados do seu continente, né, e trazidos para cá. Sequestrados, né? Sequestrados, arrancados e trazidos para cá. Só que as classes dominantes não percebiam que para o orixá vir para cá, ele não precisa de nada além do corpo negro, né? Ele veio dentro do corpo negro, né? Veio o culto aos ancestrais, né? E chegou aqui e se espalhou pelo Brasil, né? E foi mantido e foi ressignificado nas casas de santo, nas casas de axé, nos terreiros, nas roças, nos ilês, seja o nome que cada um chame a sua própria casa de axé. Se ele é politeísta, se ele não é monoteísta, isso também não é uma unanimidade dentro do próprio candomblé. Na bibliografia, você vai encontrar autores que dizem que o candomblé é uma religião politeísta, porque Xangô é o deus do trovão, Yansan é a deusa também do vento, Oxum é a deusa das cachoeiras e das águas doces, né, Iemanjá das águas do mar, e vão tratar essas entidades como deuses, né? Há gente no candomblé que pensa dessa forma, como há pessoas no candomblé e outras bibliografias também, que vão entender os orixás
da mesma maneira como entende-se, por exemplo, mal comparando, porque, né, enfim, aos santos católicos. Então, seriam auxiliares de um único Deus, Olodumaré, ou Olorum. E aí, nesse sentido, o candomblé seria uma religião monoteísta. Para mim, tanto faz, né? Mas eu estou tentando explicar que existem maneiras também distintas de se compreender o candomblé pelos próprios candomblecistas, né? Existem, né, pessoas que vão tratar como deuses, todas essas referências que eu falei e outras, e, portanto, vai ser politeísta, e outros que vão achar que é monoteísta, né? Vamos falar do sofrimento, né? O bicho-homem é capaz, assim, de tanta crueldade. Por exemplo, os portugueses, quando aqui chegam, depois espanhóis também, eles tinham uma preocupação em encontrar os índios, nossos tupinambás, tupiniquins aqui, e o Vaticano faz um estudo, tudo eles transformam em uma doutrina, né, para definir se aqueles seres eram seres humanos e se tinham alma. Durou apenas 30 anos e eles já definiram, não, pode catequizar os nossos índios, né, porque eles são seres humanos. E a gente vê aqui um dado interessante do seu livro, que, aliás, eu acho importante também isso que você traz, que é a história de como foi essa colonização, vinda dos negros aqui para o Brasil, quanto tempo, enquanto chegou, né? Você fala aqui em 6 milhões, fala também da nossa América Latina, enquanto isso alcançou. Houve momentos, inclusive, que a população negra era maior do que a branca, né? Mas essa definição de que poderia, então, batizar os negros africanos só surge em 1741. Você vê, cerca de 200 anos depois de a gente... E esses negros, do ponto de vista cultural, já era uma civilização. Os nossos índios brasileiros são claro que extremamente respeitados em sua cultura, mas, segundo Darcy Ribeiro, não chegou a ser uma civilização como dos incas, como dos maias, mas já mereceu, por parte dos religiosos, da Igreja Católica, dos doutores, né, já uma qualificação de seres humanos. E como esses negros sofreram, né, discriminação, preconceito, mercadoria puramente, né? Então, que grau, hein? Eu acho que tem isso. O nosso país ele tem uma dívida muito grande, uma história muito ruim com a questão da escravização, né, dos negros e negras. Esse país foi erguido por essas populações e isso se constituiu num país de extremas desigualdades sociais, né? Isso foi feito obviamente, com os interesses das classes dominantes, com o auxílio da Igreja Católica, né? Para ser escravizado, a Igreja Católica emitiu uma bula papal que permitia a escravização, que igualava negros à mercadoria, e eles podiam ser comercializados, né? Então, do início ao fim, a Igreja Católica teve comprometimento com a escravização de seres humanos, né? Quando chega aqui, também, para a escravização, era necessário a redução. E o que era a redução? A própria catequese e conversão. A conversão e catequese era quando o Manuel de Nóbrega escreve aos portugueses e dando conta de como é que estava a catequese, aqui a conversão, ele sempre usava a palavra redução. Então, pela catequese, pela conversão, você reduz o outro a si mesmo. Você tenta igualar e tenta reduzir o outro, tirando dele a sua alteridade, né, a sua singularidade, que marcavam tanto indígenas quanto os negros que foram trazidos, para você igualar ao branco, hegemônico, opressor e católico. Então, a catequese é redução e conversão. Isso marcou também a nossa escolarização, né? A nossa escolarização pública é marcada pela redução e pela catequese. Tanto é que a Igreja Católica nunca se deu por vencida na conquista do ensino religioso na Constituição, né? A última derrota que nós tivemos foi em 1988, quando os setores conservadores mantiveram o ensino religioso. Ou seja, essa redução, essa necessidade de reduzir e converter, atravessando a educação pública, que é o que me interessa mais como educadora, também é uma preocupação.
quando você menciona que essa coisa da possibilidade do batismo, sim, e que para a gente não interessa nada essa questão de ser batizado, só interessa para quem é católico, então não deveria interessar a quem não é católico, mas dá o sentido de que do poder da igreja de querer assim, e da mesma maneira que ela apoiou a escravização, ela também se sente no direito de conferir ou não alma para os negros e negras, né? Deixando de ser mercadoria porque finalmente tinha uma alma, né? Quando a Igreja Católica sequer consegue imaginar o que é a alma, por exemplo, de uma pessoa que cultiva e se constitui enquanto ser humano através dos orixás e do culto aos ancestrais. Então a Igreja não tem domínio, embora quisesse ter, nunca teve domínio a respeito do que seria uma alma africana, do que seria uma alma de um ser humano que ela escravizou, ajudou a escravizar. Então continua sendo da loucura e da fantasia e da tentativa de hegemonia sobre o corpo e sobre uma possibilidade de alma de um ser humano. Tudo muito complicado. E continua fazendo isso quando ainda hoje luta, né, e não deixa de manter assim, as garras, né, da sua conquista na escolarização pública, que é o que interessa para o meu grupo de pesquisa, que é o Ileu Baoió, da UERJ, quando a gente estuda a necessidade da escola pública laica. Não é que a gente quisesse sempre estudar a laicidade, o ensino religioso. Como é que a gente chega nessa situação? A pesquisa que a gente estabeleceu na UERJ, ela é uma pesquisa de vanguarda, é uma pesquisa inovadora, porque mesmo os grandes estudiosos clássicos do candomblé, como Roger Bastide, Pierre Verger, por exemplo, viam as crianças nos cultos, tanto em África como no Brasil, fotografavam, o Bastide não, que o Bastide não fotografava, o Verger fotografava, mas o Bastide usava as fotos do Verger em seus livros. Eles apareciam as crianças nas suas fotos, mas a essas crianças eram dispensadas apenas, quando muito, uma pequena legenda. Né? Tem uma foto famosa do Verger que ele fotografou 3 atabaques em África e 3 atabaques no Brasil. O Verger, nessa época, estava muito preocupado em mostrar as semelhanças do culto em África e do culto no Brasil. Então, ele fotografa 3 atabaques. Aí ele diz assim, 3 atabaques em África e 3 atabaques no Brasil. Coincidentemente, atrás desses 3 atabaques, tanto em África como aqui no Brasil, tinha 3 crianças. Ele ignora as crianças. Né? Não é nenhuma crítica ao Verger. Ele só está seguindo o que a antropologia seguia, né? Como antropólogo e etnógrafo. Brilhante. A quem todos os pesquisadores e todos os candomblecistas, eu acho, pelo menos eu como candomblecista e como pesquisadora, devo muito. Né? Bato cabeça, como a gente diz. Bato cabeça para o Verger, devemos muito a ele. Então, ele não estava preocupado com as crianças. Ele estava preocupado em mostrar... A pesquisa dele era outra. Né? Mas me mostra como a própria antropologia secundarizava a criança como um interlocutor privilegiado, né? Dispensava aquele interlocutor. Eu falo só com adulto, porque a criança não sabe nada. Isso é uma visão adultocêntrica da sociedade. Só adulto sabe, a criança não tem nada a dizer. Eu fotografei a criança por acaso. Na verdade, eu queria fotografar um adulto na roda de santo. Eu queria fotografar o atabaque. Não me importa se nessa foto, por acaso, tinha uma criança. Para nós, no nosso grupo de pesquisa, é extremamente o oposto. Né? O que interessa é a criança. Né? Tudo mais é secundário. Agô. Agô é quando a gente quer se desculpar no candomblé. Agô, até dos orixás. Eu estou num culto, agô se aparece um orixá, eu não quero fotografar o orixá. E o que é dizer saravá? É uma saudação. É uma saudação que, né, assim como... É uma saudação. Então, no ritual, numa festa, se aparece uma criança, me interessa mais se esse orixá é um orixá cuja criança está incorporando. Né? Então, às vezes, as pessoas... quero fotografar um culto. Não vai fotografar orixá. Estou pouco me interessando se vai ter orixá para eu fotografar. Quero sentir o orixá, mas a fotografia que me interessa, a interlocução que me interessa é com a criança. Então, se há uma criança com orixá, aí beleza, é o que eu quero fotografar. Então, o nosso interlocutor principal, nosso sujeito principal de pesquisa é tudo aquilo que foi deixado para trás, né, em anos e anos de pesquisa com candomblé.
é para quem ninguém olhou para as crianças, a gente só olha para as crianças, obstinadamente. Então, as crianças começaram a me dizer, quando eu comecei a pesquisar 23 anos atrás, assim, a gente tem problema na escola, a gente é discriminado na escola. Por que vocês são discriminadas na escola? Porque a professora de ensino religioso diz que a gente é filho do capeta. Porque a professora de ensino religioso diz que a gente vai para o inferno quando morrer. Né? O candomblessista nem acredita em inferno. Né? O candomblessista nem acredita em capeta. Isso são invenções da Igreja Católica. Para o candomblessista isso não quer dizer nada. Mas das igrejas cristãs, evangélicas também, azar da igreja tem cristã. Uma postura extremamente fundamentalista. Né? E aí, como se a gente diz que o nosso sujeito prioritário de pesquisa é a criança, claro, não dava para a gente ficar só naquele mundinho maravilhoso que eu achava que era só a minha pesquisa. Quero ficar aqui só vendo como é que uma criança aprende a incorporar. Quero passar a vida inteira fazendo isso. Quero passar a vida inteira vendo como uma criança aprende a dançar. Quero passar a vida inteira vendo como uma criança aprende a cantar. Se você me perguntar, é só isso que eu quero fazer da vida. Ficar ali com as crianças. Como eu tive numa festa sábado, no Candomblé de Angola, lá em Quintino. Para mim, a felicidade é aquilo. É estar ali vendo como uma criança vai nascer para o Inquice, que chama Inquice, no Candomblé de Angola, como é que ela vai nascer para a nova vida, como é que aquele ritual vai acontecer, e me interessa ficar ali a vida inteira. Só que essa mesma criança me diz assim, na escola eu sou ofendido, eu sou humilhado, eu sou envergonhado, eu não posso entrar com meu fio de conta, esse aqui é meu fio de conta de Logum Edé, que é o meu orixá. Né, eu ando com ele orgulhosamente. Uma criança de candomblé também anda com seu fio de conta orgulhosamente. Interessante. Isso é um trabalho que é feito com muito carinho, né? Ou seja, é separado, é bem selecionado as conchas para fazer esse fio de conta, né? É tudo muito sacralizado. Esse aqui, por exemplo, foi presente de uma amiga da Amanda Caia, que me deu esse fio de conta de Logum Edé, essa pulseirinha também de Logum Edé. É um presente que eu recebi com muito carinho da Amanda. E foi sacralizado pelo meu pai de santo. E as vestimentas também, né? Tem toda uma indumentária. Então tem toda uma característica, por exemplo, que tem os católicos também, né? O católico recebe o batismo, ele anda com seu crucifixo. As alfaias, né? Ele pode entrar com seu crucifixo na escola, né? Então, o que a gente quer é que a escola seja... A religião seja proibida de estar no espaço da escola. Não é isso. Né? O que a gente defende é que não haja uma disciplina de ensino religioso. O Estado gasta 16 milhões com a disciplina de ensino religioso e diz hipocritamente, ele junto com a Igreja Católica, com a Cúria Diocesana, que não é para catequizar. Quem acredita nisso não está na escola. Né? A gente sabe que a disciplina de ensino religioso, tanto no Estado como no município ela também foi aprovada em 2011, o Eduardo Paes aprovou por decreto a disciplina de ensino religioso. A gente sabe que essa disciplina existe para tirar dinheiro dos cofres públicos, ao invés de pagar o professor da UERJ, por exemplo, 16 milhões já ajudaria bastante, né? Pagava os terceirizados, por exemplo, né? E para catequizar. Né? O material didático é catequese, isso já sem ensino religioso. Isso já é um problema. Se amanhã conseguíssemos uma PEC, né, contra o ensino religioso, o que eu não acredito, embora seja aquilo que eu defenda, eu não acredito porque eu tenho olho na realidade. Se eu tenho olho na realidade, eu olho para esse Congresso, eu olho para essa sociedade e vejo que nenhuma PEC, né, uma emenda da Constituição, por exemplo, proposta de emenda constitucional, retiraria, você acha que retiraríamos o ensino religioso com esse Congresso conservador, com essa bancada evangélica? Não retiraríamos o ensino religioso. Embora eu acho que isso é o que deva ser feito, não acho que temos conjuntura para isso, infelizmente. Deixa eu falar um pouquinho também sobre essa parte do Estado laico. É um pouco de hipocrisia. Quando você vai, por exemplo, nas Forças Armadas, Corpo de Bombeiro e Polícia Militar, você tem a figura do capelão, e tem que ser um católico. Por que não é um luterano? Por que não é um pai de santo? Né? Então, e são remunerados. Mas isso daí vem da época do Brasil Colônia. No Brasil Colônia, os cartórios, todos os padres, bispos, cardeais, eram funcionários do Estado. E tinha até uma contradição entre o Vaticano e o governo brasileiro, por exemplo. Houve muitas brigas aí, teve ordens religiosas que foram expulsas porque não queriam se submeter
ao Brasil monárquico, queriam ser republicanos. Então, o Dom Pedro I e Dom Pedro II teve muitos conflitos ali religiosos, que vai desaguar na República. Teve a questão religiosa, teve a questão militar, né, e teve a questão também já econômica, que a gente teve o 15 de novembro agora, ainda há pouco. Então, é realmente uma hipocrisia muito grande, inclusive nos dias atuais, se dizer que o Estado é laico e que não há uma preferência exatamente pela Igreja Católica. Mas o Brasil é o país da hipocrisia, né? Por exemplo, o mito da democracia racial. O que não é isso, a não ser uma grande, talvez a nossa principal hipocrisia. Achar que negros e negras não são discriminados e que não existe racismo, né? Acho que isso é a nossa grande, se eu tivesse que eleger uma grande hipocrisia, seria de que não somos racistas, né? Como o Ali Kamel diz naquele livro dele, Não Somos Racistas, né? E favorecendo e ajudando essa grande hipocrisia que a Globo, inclusive, né, que tem o Ali Kamel como um grande editor lá de jornalismo, ajuda a constituir esse mito, né? Nós somos racistas, o nosso país é racista, né? É uma herança ruim que a gente tem que banir. Então, é o país da hipocrisia. O Estado laico é uma outra hipocrisia, né? Os laços promíscuos, inclusive, de muita promiscuidade entre igreja e Estado, sempre aconteceram e continuam acontecendo, né? Isso é uma realidade perversa que aprofunda o sofrimento que a mim interessa, mais particularmente, que são as crianças de candomblé, né? Que são discriminadas na escola. Se conseguíssemos uma PEC para tirar o ensino religioso, isso tirava uma pedra do nosso sapato. Por quê? Porque o Estado parava de gastar com a disciplina, parava de fazer livros didáticos como fez, livros didáticos de ensino católico, parava de drenar dinheiro e recursos para uma disciplina, quando penso que o que a gente precisa é disciplina de filosofia, por exemplo. Tem pouco professor de filosofia, muita gente que não quer, e eu defendo isso. Acho que a gente tem que ter disciplina de filosofia, de sociologia, de antropologia, para que a gente entenda e aprenda a pesquisar outras pessoas, outras comunidades com a pesquisa antropológica. Isso a gente precisa na nossa educação. Não uma disciplina de religião. Significa que a gente não vá aprovar a circulação da religião na escola? Não significa. Eu quero que as crianças de candomblé possam entrar com seu fio de conta ou com seu bonezinho branco quando fez o santo, né? Ou que vá de quelé, que é um artefato religioso importante para quem fez o santo. Os candomblecistas vão me entender. Que você tem que ficar com seu quelé, que é esse artefato que você fica no pescoço durante o tempo que o preceito mandar. E se é um estudante de uma escola pública ou de qualquer escola, ele precisa ir de quelé para a escola. E ele precisa ser respeitado, assim como o quipá do judeu precisa ser respeitado, né? Assim como seja lá que artefato for. O que acontece é que essa hipocrisia que diz que a escola é laica, o tempo inteiro aceita e acha como natural o painel na escola, que é um painel de festas católicas, festas cristãs e católicas, o calendário escolar, que é todo baseado também na sociedade, na escola particularmente, nas festas cristãs, né? Então, por que o candomblecista ele quer saber se tem, né? Para ele é importante, e se for mesmo equiparar e dizer que é laico, se todas as religiões são bem-vindas, eu posso fazer na segunda-feira, que é dia de Exu, um padê para começar bem, que é uma comida, que é um oferecimento que a gente faz para Exu, né? Os candomblecistas também vão me entender, com farinha, com dendê, que é para Exu ficar feliz. Não, camarão vai no Molucum. Tá. E que é outro tipo de comida, para Oxum, por exemplo. Então, se é tudo igual, eu posso fazer o meu padê na segunda-feira como candomblecista. Óbvio que quero saber qual é a escola que vai aceitar isso, né? Mas não faz. Então, o importante é saber que mesmo que tirássemos com a PEC, o ensino religioso, nós continuaríamos com problema, porque o professor de biologia discrimina, o professor de educação física discrimina, o professor de matemática discrimina, porque vivemos numa época conservadora tão grande que o professor católico ou evangélico, seja de que denominação, que é conservador,
Portanto, eu não estou dizendo que todo católico é conservador, nem todo evangélico é conservador, mas dessas duas religiões hegemônicas, com todas as suas denominações, os conservadores vão achar que a escola pública é mais um espaço de redução. Isso é que precisa estar fora, né? E aí, se isso está fora, se a gente entende que a escola é o lugar do conhecimento, né? E a gente não precisa de uma disciplina de ensino religioso para conhecer outras religiões, o que a gente precisa é de pensamento crítico, que a filosofia pode dar, a antropologia e todas as outras disciplinas podem dar, né? Aquela criança, aquele jovem, ele vai estar sendo capacitado para o pensamento crítico e para ter autonomia de opção. E aí eu vou poder escolher, a partir de todas as referências, não religiosas, mas de pensamento crítico, se eu quero subjetivar, significar a minha vida por um Deus, por vários deuses ou por nenhum Deus, porque o ateu também significa a sua vida. Para o ateu, a sua vida também tem significado, né? E isso a escola não pode se intrometer, né? Mas é uma disputa muito grande dos setores laicos contra os setores conservadores, né? E que tem na disciplina de ensino religioso mais uma pedra no caminho. Maravilha. Estela, nós temos mais 3 minutos e eu acho bonito no estudo aí das religiões, é um aspecto da liberdade. Os próprios católicos, os próprios cristãos, outros, né, tiveram dificuldade quando o dominador invade aquele país. O dominador, a primeira coisa que faz é destruir os templos do colonizado, né, e impor sua religião. Então, que coisa bonita é a gente ver os africanos, essa frase é um pouco clichê. Você pode pisar o meu corpo, mas você não conseguirá jamais destruir minha alma, meu espírito, né? E isso também está presente, porque o que eles sofreram de proibições, de censura, de fazer seus cultos, de exercer aí a sua religião, de praticar, é fantástico, essa resistência. Também os nossos índios, né? As pagelanças que são feitas, eu acho que isso é que é indestrutível no ser humano. O Leonardo Boff fala em transcendência disso, que você jamais vai conseguir dominar inteiramente uma pessoa, até mesmo o torturador, quando te obriga a falar, e é uma briga que a gente tem quando a gente está sendo torturado, é entre o corpo que pede que você fale, mas seus princípios, seu ideal que pede para você segurar. Então, essa luta de espírito, corpo, é muito linda para a gente, sobretudo, venerar que vale a pena a gente ter ideal, ter sonhos, ter princípios. Eu queria que você concluísse aqui e, antes de mais nada, agradecer a sua presença, o seu tempo, num dia esse que é de Natal, de véspera de Natal. Está aqui conosco, sua filha te esperando. Maravilha. Eu que agradeço aos trabalhadores, agradeço o seu convite aqui da TV Comunitária. Queria desejar para todos, aproveitar que hoje é véspera de Natal, né? Um Feliz Natal para todo mundo, para quem é de Natal, para quem, né, para quem essa data significa, e para aqueles que essa data não significa também grandes coisas do ponto de vista da religião, desejar um final de ano bom, né, de paz, onde a gente, né, enquanto a gente tiver tantas contradições, a paz não é possível, né? Então, o que eu posso desejar é menos desigualdade, para que a paz seja um pouco mais próxima e que a gente tenha um 2016 de muita luta, que a gente sabe que vai ser de enfrentamento grande, as contradições sociais tão aprofundadas. Então, 2016, onde a gente pode juntar mais os movimentos sociais, juntar aquilo que está fragmentado, que a gente deixe de lutar só pelo aquilo que não interessa. Eu acho que a luta dos setores laicos tem que estar junto com a luta do LGBT, com a luta dos sindicalistas, com as lutas do sem terra, né? A gente entender que a gente precisa deixar de ser fragmentado, juntar os movimentos sociais para enfrentar um 2016 que não vai ser mole não, né? Então a gente precisa estar junto. Por uma mídia livre, né? Democrática. Axé de mídia livre. Isso. Então nós estamos aqui concluindo mais um programa da nossa TV Comunitária, o programa de educação e cultura, sempre cada vez mais comunitária. Obrigado, Estela. Obrigada a você. Pela sua presença.